mas é verdade. Mas, Joyce, no começo não dá grana, né, o canal? Não. Demorou. Um ano sem R$1 no bolso. É. R$1. Não dá dinheiro. Agora parece estar um pouquinho diferente, porque em primeira mão também os meus inscritos vão ficar sabendo que eu estou montando outro canal. Ah, é? Qual? É, não sei ainda. pra Tá falar- montando. Mas você sabe vai falar do quê? Então, porque assim, o pessoal tem às vezes, muita curiosidade sobre outros assuntos e não cabe mais. Eu não tenho mais espaço dentro do canal para colocar mais Não, e também tira o conteúdo. foco, né? Tira. Então, eu vou montar um outro canal e eu sempre tenho a mesma ideia. Vai ser uns vídeos mais leves, mais curtos, mas nunca é. Tipo, comecei com esse primeiro, agora eu faço um documentário a cada dia sim, Você dia comentou não. então, você começou então com livros, né? Comecei, então. Aí eu comecei com os livros. Os livros eram para mostrar e vender também pela Amazon, que foi uma grande Você ganhava uma roubada pra mim. graninha? 9% do valor do livro. Ah, é? Dava pra tirar R$100 de trade. Quase a mesma coisa que o autor ganha, Tipo sabia? isso, sabia. O autor é 10%. É 10%. É no máximo, No no máximo máximo 10%. Eu já vi, quando você é muito hypado, assim, O Mastral falou que 15. conseguiu 15 porque ele já entrou num negócio que o livro dele tinha vendido baixo. Mas sempre foi 10, Eu ele não falou. não é de forma nenhuma, isso eu tô dando uma opinião profissional, tá? Mas a questão do Mastral, ela é duas, que chamam muita atenção de editora. Eu trabalhei em editora. É. E primeiro que ele tem um lance muito grande com a parte da galera cristã. Então, é muita grana. As pessoas compram muito, têm uma preferência. Não tô dizendo que o trabalho dele não é bom. Inclusive, eu tenho um livro dele, o livro Dimitri. E tinha lido um livro dele que não sabia quem ele era na época. Chamava Rastros do Oculto e era um livro com a capa antiga. Primeira edição do Rastros É, o que do Oculto. ele trouxe semana passada. E eu aqui, tinha lido- umas 2 semanas atrás, né? Só mais que ou eu acho que a primeira edição tinha o nome da Isabela. menos. Tá. Então, acho que foi a primeira da primeira mesmo. Entendi. Eu achei lá na prateleira da Martins Fontes assim. Ele trouxe aqui o livro novo. Não tá era bonitão. capa, não Tá era, grossão, não né? era capa nova, era capa antiga. Então, eu conheci o Mastral antes e não sabia nada sobre a vida dele, mas eu vi muita gente comprando mesmo pra dizer, eu comprei o livro, né, do pastor, vamos colocar assim. E depois também tem toda essa coisa, né? O cara conta uma história que é interessante. Então as pessoas Total. poxa, Imagina, um pensam ex-satanista que vira... Que se converte... Assim, eu acho por exemplo, se você parar pra pensar, se de repente tudo isso fosse mentira, é um personagem do caramba. É um personagem que você gosta. Eu faria um livro com esse personagem. filme, né? Um Um filme livro. com esse personagem. Você já pegou algumas histórias de satanistas, essas coisas? Já, E aí? do caso Bruxo. Ele era satanista mesmo, mas era. É aquilo que apareceu, que colocaram 2 crianças mortas na frente da Já casa falei dele? desse caso também. E aí? E. Como que foi? Dá o contexto. Então, tem um problema com relação a isso, porque, tá vendo? Eu também tenho humildade pra entender que às vezes a gente faz as coisas e a gente se deixa levar pela emoção, só que eu sou uma pessoa que eu sou viciada em assistir julgamento e eu vejo como advogados trabalham, e aí eu já não sei, porque existem 2 histórias sobre esse caso. Tá. Do caso Bruxo, foi o homem que acabou sendo ali preso porque Acusado. ele foi acusado de ter matado 2 crianças, né? Não vamos entrar tanto assim nos detalhes, as crianças não estavam inteiras, Tá bom. né? Em sacos e tal. Na frente da casa dele. Na frente da casa dele. Não era bem na frente, era como se fosse assim, numa ruazinha paralela. Ah, é? E ele acabou sendo preso porque tinha no portão dele, aqui que nem vocês têm o desenho, Sei. ele tinha um um pentagrama? E ali aconteciam festas, mas aconteciam as festas no estilo Lavey. Então era... Tipo bacanal, assim? No Anton Lavey, ele fazia o bacanal porque ele gostava do bacanal. No fundo, você pode fazer o que você quiser. O que é? Mas são festas, são cultos? São Pelo que eu ritos? entendi, porque eu nunca participei, é o seguinte. Eles fazem assim como se fosse um altar. Só que o dele era até uma coisa meio abrasileirada, porque tudo que chega aqui fica brasileirado, né? Então tinha, por exemplo, você via ali uma imagem, na verdade, da entidade da Umbanda, você via misturado com coisas, com objetos satanistas, mas tinha alguma outra coisa que não era, porque no fundo, o satanismo de Lavey, ele não tem um altar, ele não tem um processo todo cerimonial. Isso foi criado porque as pessoas têm uma necessidade enorme de ter uma cerimônia. Ah, é? Então aquilo era criado, mas no fundo foi Que ele escreveu a Bíblia. poucos. Ele fez a Bíblia de Satã, né? A Satan Bible.
E às vezes tem umas coisas que são conflitantes. Eu vejo muita gente, por exemplo, é satanista de Lavey, a pessoa não fala inglês. E aí você vê, cara, fica um pouco difícil, né? Porque o cara não era brasileiro. E aí você, quer dizer, você nem conseguiu ler um livro que teria que ser teoricamente sua Bíblia no original. Aí as pessoas viram e falam, mas quem é cristão também não leu a Bíblia no seu original. Mas espera aí, mas a Bíblia não foi escrita em 1969. Que é basicamente, na minha opinião, 1969 é o ano da anarquia. Porque muita coisa foi criada em 1969, porque era um ano cabalístico. Tinha um lance de que tinha uma energia diferente que ia mudar. Óbvio que eu não vou me aprofundar nisso, porque eu não sou especialista nisso, mas tinha todo um motivo, inclusive o próprio livro do garotinho lá, como é que era o nome? Do bebê de Rosemary, ele saiu nessa época. O homem chega à Lua quando? 60... Acho que ele chega em 60... O homem chega à Lua... Ele veio aí pra gente. Então, mas esse ano, então, era um ano já... Era um ano... que eles tinham... Eles sabiam que iam mudar a energia e tal, e que ficaria propenso... 69. Tá vendo? Tá vendo? Eu já não sabia disso, eu jurava que era 64. Quando você falou 69, ficou na minha cabeça que era o ano que o homem chegou à Lua. Muita coisa aconteceu em 69. Então, eles fizeram isso e acontece o seguinte, quem era o Lavey? O Lavey era um ator. Ah, é? O ator, ele era ator, músico, ele namorou a Marilyn, teve um caso com a Marilyn Monroe. Porra. A Marilyn. Então, assim, ele era um cara super descolado, vamos colocar assim, que ele era um cara... Seria o cara bonitão, modernão do Instagram hoje em dia, só que ele começava assim... Vou puxar para um lado mais transgressor. Vamos fazer uma transgressão do cristianismo, mas quase como um protesto. Porque o cristianismo podava, então eu não quero mais ser podado. E aí entra os New Age, né? Época dos hippies e tal. O lance do Raul Seixas, né? Sim. Como que é? Não vai longe. Tudo pode, porque é dentro da lei. Qual que é a música dele? Você... Fazes o que tu queres, pois esse é o todo da lei. Essa frase é do Aleister Crowley. Então. Então, o Crowley tentou fazer aquele ritual. Exato. Que tá nessa sua futura obra. Depois a gente fala sobre isso. Ele tentou chamar o Santo Anjo Guardião. Só que ele não terminou. Não terminou. Dizem que foi o que deixou ele meio maluco, sujo. Vamos falar disso depois. Depois a gente fala disso. Esse cara, então, era ator. Ele era ator, ele era músico. E ele era muito bem relacionado em Hollywood. Então ele fez discos, tem discos dele. Acho que discos, 69 discos. Ele tinha alguma relação com o Charles Manson ou não? Não. O Charles Manson, por incrível que pareça, ele tinha mais ligação com uma outra religião que deu bastante problema pra mim, que foi a cientologia. Cientologia, verdade. Depois a gente fala disso também. Ai, olha, foi bem difícil pra mim, mas enfim, né? Fui chamada até de vampira maluca, mas não tenho problema. Vampira maluca? Foi, vampira maluca. Aquela garota é uma vampira maluca. Ela, sim, tipo, tem algum Você parece um filme de sessão da tarde, né?